Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jefferson, faço parte aqui do suporte da implantação da Wave e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho a respeito do listar e também dos registros de formulário. Vou compartilhar minha tela. Aqui inicialmente então a gente tem o dashboard inicial, isso é padrão para todo mundo que entra no sistema. Aqui a gente vai seguir para o menu formulários e checklists. E eu vou pressionar a opção Todos, para que me liste todos os formulários que eu tenho na minha base. Chegando aqui, eu vou ter essas duas opções, Adicionar e Listar, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o listar dos formulários. Pressionando aqui o Listar, a gente já consegue ver todos os registros de formulário feitos. Por enquanto aqui, ele não tem nenhum, então ele vai dizer que não tem nenhum dado encontrado. Fazendo aqui um registro, a gente já vai conseguir ter o primeiro registro listado para essa funcionalidade. Finalizar aqui. Salvei o meu registro e ele já fica contabilizado aqui nessa parte de listagem. Clicando em cima desse registro ou de qualquer outro que vocês escolherem, vocês já vão ter as informações detalhadas do registro. Por exemplo, aqui em cima eu tenho o início, com data, hora e também responsável pela iniciação do registro. Também temos atualizações com as mesmas informações. Temos também qual unidade de negócio foi feito esse registro de formulário. A opção para vincular um link público. Também quem está como responsável desse registro nesse momento. E a situação em que se encontra o nosso registro. Então aqui, por exemplo, ele poderia estar finalizado, poderia estar como aprovado, em andamento também, como nesse caso. E aqui poderia estar todos os outros responsáveis do sistema, tá? Todos os outros usuários. Perfeito. Seguindo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente vai ter os redirecionamentos dos registros anterior e também o registro próximo, o próximo registro. Nós podemos selecionar isso caso a gente tenha mais registros e queira ir seguindo eles sem precisar sair dessa tela. Então, pressionando cada um deles, eles vão fazer exatamente o que eles dizem. Seguir para o registro anterior ou para o próximo registro. Aqui um pouquinho mais abaixo, a gente tem as opções de dados, que é basicamente os dados de preenchimento que foram colocados nesse registro. Nós temos a barra de tarefas também, para a criação de uma determinada tarefa, e a aba de notificações, que vai dizer quais usuários foram notificados a partir do momento em que foi feito esse registro. Então aqui, apenas o meu usuário de teste. Seguindo aqui, dando um foco para a parte de dados, então, nós temos aqui a parte de observações, em que a gente pode clicar em cima da palavra observações e adicionar uma observação. Salvando aqui, eu já vou ter a minha observação nesse registro. Eu também consigo colocar outras informações dentro dele. Então, aqui tem o fluxo de aprovações, que vai dizer qual é a etapa em que se encontra a aprovação, os dados gerais do registro. Aqui eu coloquei a minha seção sendo suporte, algumas informações aqui do preenchimento. Aqui um pouco mais abaixo, ele vai dizer a respeito sobre a documentação e as evidências. A documentação e as evidências, a gente consegue pressionar aqui na palavra anexar e nós conseguimos anexar um arquivo aqui. Pode ser imagem, um PNG, pode ser um PDF, um arquivo do próprio Excel. Então vocês conseguem anexar arquivos aqui. Na parte de comentários, tudo que você coloca aqui, você vai comentar com a pessoa responsável do registro, ou você pode vincular uma outra pessoa através do arroba. Aqui, como só tem o meu usuário, então ele só vai aparecer um usuário. Mas, caso você tivesse mais usuários na sua base e quisesse digitar, por exemplo, o arroba teste, ele daria aqui para você selecionar e você vincularia essa pessoa também à conversa no registro. Então esse é meio que um chat interno do registro. Perfeito? Aqui também temos algumas
alguns botões de direcionamento rápido. Então, clicando aqui, ele redireciona para o documentos e evidências e o segundo para comentários. Aqui também temos uma parte bem importante que é o histórico do registro. Dentro do histórico, nós conseguimos ter dois tipos de visualização. Um mais completo, com toda a interação que teve dentro desse registro. E também a gente tem a parte de visualização rápida, onde ele vai mostrar de uma maneira mais rápida tudo que a informação completa já mostra. Então, todas as interações que tiveram ali dentro desse próprio registro e também as automações e tudo mais. Vou pressionar aqui a visualização rápida. Então, eu tenho aqui a data e a hora de uma determinada interação, o responsável dessa interação e o que ele fez. Então, um evento feito pela pessoa, que no caso, checklist aberto pela primeira vez. Foi o momento em que eu abri o checklist. Foi aqui o momento em que eu fui atribuído como responsável. O momento em que salvou como em andamento. O momento em que eu coloquei a resposta teste na pergunta extintor. Então, você pode ver que todas elas têm esse padrão. E pressionando em cima você consegue ver em qual dispositivo foi feito. Então, aqui bem certinho. E as observações aqui ao lado. As observações, elas servem caso você tenha alguma automação ou então algum processo que foi feito automático dentro do registro. Ele vai te notificar através das observações. Perfeito. E na visualização completa, nós temos basicamente a mesma coisa, mas ela vai mostrar de uma maneira mais completa caso você necessite. Você tem também as opções de buscar e fazer os filtros, aqui por evento, por criação ou então até por responsável. Então, ele é uma maneira de você ter um gerencial do histórico do teu próprio registro. Perfeito. É isso. Esqueci mais nada. Editar, excluir. Pipipipopopó. Tá, terminei. Seguindo então, nós temos aqui a parte de impressão. A parte de impressão, ela serve basicamente para você imprimir o seu template de relatório. Nós temos hoje dois tipos de relatório, que são o padrão do sistema, que ele é basicamente redirecionado à tela de Ctrl+P, como se fosse, e ele basicamente imprime a tela que a gente já tem aqui. Então ele vai demonstrar as informações bem certinho com tudo que ele já tem na tela. A outra opção de impressão que a gente tem é do próprio template de relatórios, que vai ser comentado em outro vídeo. Mas basicamente é um desenvolvimento personalizado que a gente consegue colocar as respostas de cada um dos checklists e fazer uma impressão com um layout personalizado. Então essas são as duas maneiras de impressão. E temos as configurações, que ficam disponíveis apenas para administradores. Por hoje é só então, pessoal. Fico à disposição caso precise de ajuda. Até mais.